Boa tarde! Olá, pessoal! 1º de outubro de 2021, 18 horas. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Diário de um detento essa hora. Boa tarde, Eliane Gardim, diretora Kátia, Kelly Savadim, Irla Mirelli. Buenas tardes, tudo bem, gente? Chegamos ao dia 31, 1º de outubro de 2021. Eu brinquei aqui com essa introdução da música Diário de um Detento, porque minha irmã ficou enchendo minha cabeça hoje com essa música, que ela foi para São Paulo, e, enfim, brincadeira, até postei no story aí. Bom, gente, boa tarde, diretora Kátia, boa tarde, Eliane, todo mundo aí que entrou. Vamos lá então, gente, hoje o capítulo 31, muito legal, um pouquinho mais comprido, né, do que os outros capítulos, perceberam? Ele é uma página, eu acho, 2 páginas maior. Entendendo a sua forma, como que é? Linhas iguais, enfim, forma, é uma sigla que o Rick Warren colocou aqui, né? Gente, vamos lá então, que ele comenta a respeito de que somente nós podemos ter essas características, né? Ele falou, no capítulo anterior, ele comentou sobre as 2 primeiras letras, né, desse acróstico, formação espiritual e opções do coração. E agora nós vamos ver o restante, a letra R, a letra M e a letra A. E a letra R é recursos pessoais, que Deus nos fez com características pessoais, de recursos pessoais, ou seja, habilidades que vêm de Deus, coisas que Deus nos deu e somente Deus deu a nós. E se nós não usarmos para fazer alguma coisa para as pessoas, simplesmente não serão utilizadas, serão desperdiçadas, né? Deus ele colocou essas habilidades para nós fazermos algo com elas. Não existem 2 seres humanos iguais, já ficou bem claro isso, né? Eu vou ler um trechinho aqui que está na página 275, que ele fala sobre isso, ó. Uma das desculpas mais comuns que as pessoas apresentam para não servir é: eu simplesmente não tenho nenhuma aptidão a oferecer. Daí ele comenta: essa é uma afirmação ridícula. Você tem dezenas, provavelmente centenas de habilidades inexploradas, desconhecidas e ociosas que estão adormecidas dentro de você. Ele diz que vários estudos apontam de 500 a 70 habilidades em cada ser humano. Gente, nós temos habilidades. Aí a pergunta que nós temos que fazer é: onde é que eu me encaixo? Onde é que eu me encaixo para poder servir as pessoas? Né? Ser de fato uma pessoa atuante, né? e útil para a vida das pessoas. Aí, gente, eu separei aqui um trecho que vale a pena ler, que ele comenta assim que qualquer habilidade pode ser usada para a glória de Deus, né? Até o apóstolo Paulo ele fala que assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, né? 1 Coríntios 10:31, essa versão está na NVI, né? Quer vocês comam, quer vocês bebam. Na versão Almeida fala assim: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, que nós façamos tudo para a glória de Deus. Mas olha só, ele comenta aqui um negócio que é bem longo, mas eu vou ler porque vale a pena. Olha só. A Bíblia está cheia de exemplos de diferentes capacidades, né, que o Senhor usou para a sua glória. Aqui estão apenas algumas delas. Olha só. Capacidade artística, capacidade arquitetônica, administração, culinária, construção de navios, produção de doces, capacidade para debates, desenho, embalsamamento, bordados, escultura, agricultura, pesca, jardinagem, liderança, gerenciamento, trabalhos em alvenaria, composição musical, produção de armas, trabalhos com agulhas, pintura, plantio, filosofia, maquinarias, invenções. Eu caí, a internet voltou? Bem joinha aí, estão me vendo bem? Certinho? Deu certo? Daqui a pouco aparece aí. Deu uma queda aí. Mas enfim, um monte de coisas, né? A Bíblia diz que há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Está lá em 1 Coríntios 12:6. Beleza, voltou, maravilha, beleza. Então, gente, Deus dá habilidades, Deus deu habilidades para mim e para você, coisas que somente você sabe fazer bem, tá? Tem coisas, gente, eu acredito que Deus, eu vou interpretar de uma maneira mais espiritual, mas assim, Deus fala a respeito da questão da formação espiritual, né? Na verdade, o Rick Warren comenta sobre a questão de formação espiritual. Mas é interessante que eu acredito que tem coisas de habilidades que nós fazemos, que nós temos como fazer, que somente nós sabemos fazer daquele jeito.
Eu explico. Tem uma sketch de teatro que eu faço como clown, né? E uma vez uma irmã lá da igreja, a Fernanda Festa, uma mulher que respira dança. Ela respira dança. Ela é profissional na área, ela já levou as meninas para competir, ganharam prêmios, enfim. Ela me abordou no final de uma apresentação num acampamento em 2012 e comentou assim: você tem uma unção para fazer essa peça. Outras pessoas podem fazer essa mesma peça que você criou, é uma sketchzinha de teatro. Outras pessoas podem fazer, mas você tem uma unção para fazer essa peça. Tem algumas coisas que Deus nos capacita que é só pra gente. Olha que legal. E eu fiquei impressionado. Eu falei para ela, minha vontade é que outras pessoas façam essa peça. Ela falou, pode até fazer. Como já aconteceu já essa peça uma vez, um cara lá de Teófilo Otoni, interior de Minas Gerais, nunca fui nessa cidade. O cara, ele viu essa peça na internet, copiou, fez na igreja dele. E eu nem sabia. Depois ele me escreveu, falou, cara, essa peça eu fiz e depois fiquei sabendo que era sua, porque eu vi que só você que faz ela, eu busquei na internet, só vi que é só o ator que faz é só você. E, cara, eu quero te pedir desculpa porque eu nem pedi autorização. Eu falei, capaz, nem precisa pedir autorização, pode fazer. E eu fiquei feliz. Mas uma coisa que a Fernanda Festa falou foi que Deus capacita algumas pessoas para fazer com aquela unção, com aquela coisa específica. Eu acredito que é por aí, então, que Deus quer falar pra gente. Outra coisa sobre habilidade, lá na página 277. As habilidades não foram concedidas apenas para que você as empregasse em sua profissão. Talvez as habilidades que nós utilizamos são na nossa profissão. Mas aqui está escrito, o Senhor as concedeu para que você exercesse um ministério, uma função para a igreja. Pedro disse, Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente. Para isso que nós temos essas capacidades, para um ajudar o outro. Transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. 1 Pedro 4,10, versão BV, Bíblia Viva. Inclusive é o versículo para memorizar do capítulo, tá? Outra coisa, letra M, do forma, a letra M, modo de ser, tá? Ele fala a respeito da nossa capacidade, nossa maneira de ser, nossa criação, tá? Aí comenta aqui, a Bíblia apresenta provas suficientes de que Deus usa todos os tipos de personalidade. O seu jeito de ser. Olha, Pedro era sanguíneo, Paulo era colérico, Jeremias era melancólico, cada um tem sua característica. Não existe melhor característica do que outra, Deus usa todas. Olha que boa notícia. Você tem sua timidez, você pode estar tímido momentaneamente, mas Deus pode tirar essa timidez sua para você exercer alguma coisa, uma função útil para o reino. E seguindo aqui, gente, a última letra do forma é A letra A, de áreas de experiência. Aí ele comenta das áreas, né? Experiências familiares, educacionais, vocacionais, espirituais, ministeriais e experiências dolorosas. Aí ele enfatiza a respeito dessa última categoria, experiências dolorosas. Ele diz que é essa última categoria que Deus mais usa a fim de prepará-lo para uma atuação em ministério, em pessoas que vêm servir as pessoas. Deus gosta de pegar as situações dolorosas, nossas situações dolorosas, para poder fazer com que as pessoas vejam a graça de Deus. Deus jamais desperdiça uma dor, ele comenta aqui, né? E eu até coloquei isso no post, né? Olha, isso é uma verdade, gente. As pessoas são sempre mais encorajadas quando lhes contamos que a graça de Deus nos ajudou em algum momento de fraqueza, no momento de fraqueza, do que quando fazemos alarde de nossa força. E isso falou muito comigo, gente. Desde a primeira vez que eu li esse livro, né? Agora no meio do ano, agora a segunda vez eu lembrei também disso. Isso falou muito comigo. Porque quando eu conto para os meus alunos as minhas dificuldades que eu tive na adolescência, quando eu compartilho com meus alunos as minhas histórias, as dificuldades que eu tive, as perdas que eu vivenciei, como eu superei isso, como eu olhei para o horizonte com esperança, como eu procurei olhar para Deus como meu auxiliador, o meu tudo, isso fez com que as pessoas tenham muito mais atenção. Aí a internet voltou. Então, compartilhar essas histórias, eu mostro para os alunos como são minhas dificuldades. Isso faz com que eles vejam que eu sou como eles, eu tenho dificuldade. Porque se eu chego e conto minhas vantagens, nossa, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, tal, eles vão olhar para mim e falar, legal, bom para você. Good for you, maravilha, mas e para mim? Eu não sou bom em nada. Então, quando você mostra para eles que você é igual a eles, que você tem dificuldades também, existe aquela empatia, existe aquela conexão. A pessoa se coloca no seu lugar e dá moral para aquilo que você está falando. E para encerrar, gente, o forma, né? Tem uma frase aqui do Aldous Huxley, na página 282, que ele diz assim, experiência não é o que acontece com você,
é o que você faz com o que acontece com você. Tá? Acredito que ele se inspirou em Jean-Paul Sartre, que falava assim, o mais pontual não é o que fizeram com o homem, mas aquilo que o homem fez daquilo que fizeram dele. Né? Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, falava isso. Que o ser humano ele pode passar por vários perrengues, né? Situações difíceis, mas o que vai significar para ele mesmo não é essa situação difícil, mas o que ele vai extrair dessa situação difícil. O que ele vai fazer com a situação difícil. Tá? Marilu de Santiago do Chile, que agora está no Brasil? É isso aí? Boa tarde. Rafaela Perim. Rafa, beijo. Tudo bem? Legal, gente. E assim nós encerramos, senhor. Gente, encerramos cedo hoje, bem cedinho, esse capítulo aqui, o capítulo 31, sobre a nossa forma, F-O-R-M-A, né? Esse acróstico aí. Só para recapitular o que é o forma, gente, que ele falou no capítulo anterior, é a nossa formação espiritual, opções do nosso coração, recursos pessoais, nosso modo de ser e nossas áreas de experiência. Isso que forma a nossa forma. Gente, amanhã, usando o que Deus deu a você, mais um capítulo sobre características que nós temos pessoais e fazem a diferença no reino. Então, olha lá. Oi, mano. Oi, Jéssica. Tudo bem, Jéssica? É sua mãe que tá aí, né? Online também, Marilu? Oi, Rafa. Que saudade. Que legal a gente se encontrar na live. Gente, amanhã, sabadão, a live é às 5 da tarde, tá? 17 horas. É isso, né? Sempre é 17? É 17, né, que eu faço? Às 17 horas amanhã. Então, capítulo 32, gente. Tá bom? Beijo no coração. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.